O não de Deus, para mim, ele foi um sim ao meu propósito. Sou uma pessoa que eu recebi muitos não. Muitas das vezes eu me perguntei por que de ter tantas portas fechadas. Questionei muito isso a Deus, não foi fácil, né? De receber todos esses não e não questionar a Deus. Questionei muito. Hoje eu entendo que todos aqueles não, eles eram necessários para me chegar até aqui. E hoje, né, analisando assim toda a minha trajetória, eu vejo que todos aqueles não, ele era um sim de Deus, sabe? Todo não de Deus, ele vai ser um sinal de amor, de proteção, de cuidado e de direção para o nosso propósito. Eu vou falar de um não específico que me marcou muito. Eu estava no emprego, já tinha 3 anos, e eu ansiava por uma oportunidade de um cargo melhor, de um salário melhor, e eu ansiava por isso. E se passou 3 anos, eu imaginava assim, que naquele ano, eu sentia, sabe? Que naquele ano ia ser a minha vez, ia ser a minha oportunidade, eu ia ter aquela oportunidade. E aí, né, o meu coração ele já estava cheio de expectativa, de planos. E eu fui chamada, né, na sala e foi me falando que eu realmente merecia aquela oportunidade, mas eles não poderiam me dar, porque eu falava muito errado, porque eu falava muitos assim, eu não falava o português correto, né? Futuramente eu vinha descobrir na faculdade que eu não falava o português correto porque eu vim de uma classe mais humilde, né? A gente passava muita necessidade, então falar correto ali não era o mais importante. O mais importante era sobreviver, o mais importante era ter o que comer, sabe? Que muitas vezes faltava até isso. Então, o falar errado pra mim na minha infância, ele não é uma preocupação dos meus pais, né? Das pessoas ali que me cercavam. Então eu perdi essa oportunidade devido a falar errado. E aí eu fiquei assim muito triste, sabe? Eu fiquei muito triste. Confesso pra vocês que eu fiquei muito triste mesmo. E passado um tempo, né? Na faculdade eu vinha descobrir isso, né? Vim entender e o porquê dessa questão aí do falar, né? Algumas palavras erradas, algumas colocações erradas. Então é devido a isso. E aí, pessoal, eu perdi essa oportunidade. E essa oportunidade ela me marcou muito, porque eu imaginava que era a oportunidade da minha vida. Era tipo assim, mudar a minha vida. Só que hoje, pessoal, eu vejo que ter perdido essa oportunidade foi a melhor coisa que aconteceu. Foi um não que Deus me deu, porque se Ele tivesse me dado sim naquele momento, eu não teria chegado até aqui. Você tá entendendo que às vezes eu teria parado naquela oportunidade ali que eu achava que era a oportunidade da minha vida? E hoje eu vejo que aquela oportunidade, perto do que o Senhor me proporcionou, é muito pequena. Entendeu? Então, o não daquele momento foi um não de proteção. Fala assim, oi, peraí que lá na frente eu tenho algo melhor para você. Então, o que esse vídeo é isso. Às vezes você recebeu um não e você tá triste, você tá aí pensando, né, que é o fim e não é. Muitas das vezes Deus vai fazer isso. Ele vai nos dar um não de amor, um não de proteção, um não de direção. Eu vejo que a direção do Senhor foi essa, sabe? E sabe aquilo lá, né, que eu perdi o emprego por falar errado. E aí, anos depois, o Senhor ele me dá uma oportunidade onde
eu falo com mais de 400 mil pessoas. Então, aquela oportunidade de falar para 30 pessoas era muito pequena, perto do que Deus tinha para mim. Então, ele me falou não naquele momento ali, sabe? E eu sofri naquele momento, mas eu entendo que aquele não foi um não de amor por mim. E um não dizendo assim, lá na frente eu vou te dar um sim. Calma, eu vou te dar um sim. E esse sim do Senhor, né? É o sim que eu estou aqui, que eu estou falando para muitas pessoas. E o que ele fez, né? É extraordinário. E essa semana, né? Eu tive um lembrete, né? Que o canal ele chegou a 1 milhão de visualização. Então, aquele não que eu recebi lá atrás é um sim pro dia de hoje. E eu sou muito grata a Deus por tudo isso. E quando você receber um não, não fique triste. Esses nãos é para te levar mais longe, é para te levar mais perto do seu propósito, é para te levar num lugar melhor que Deus quer para você. Não fique triste com os nãos. Os nãos, no momento é um sim futuramente, que Deus vai dar para você. Forte abraço e é essa a palavra.